Sobre a família cristã e foi um grande prazer receber da parte da Jusieia esta foi um prazer muito grande receber da parte da Jusieia o convite para falarmos hoje sobre a família. Então, estaremos hoje a conversar um pouco sobre aquilo que são os desafios da família e vamos orar para que Deus nos possa ajudar a compreendermos tudo quanto iremos falar no dia de hoje. Nosso Deus e nosso Pai, estamos na tua santa presença. Nós queremos pedir que abençoes esta conversa com a juventude da IEA, que representa a juventude da Igreja Cristã, que representa aqueles que são os continuadores da tua obra e que, através desta comunicação, eles possam ser ajudados a compreenderem os desafios e a grande importância da formação das famílias. Tudo para a tua honra e para a tua glória. Amém. Estimados irmãos e jovens, estamos a viver uma altura da chamada pandemia da Covid-19. A Covid-19 é uma pandemia, é uma doença, no fundo, provocada pelo coronavírus, que é um vírus da classe dos vírus que provocam os síndromes agudos que afetam o sistema respiratório. E este é o tipo 2. Como é uma pandemia, ela afeta todos em todo o mundo e afeta todos os setores, incluindo a igreja também. Pelo que estaremos a conversar um pouco sobre aquilo que a família é em termos de importância. E para isso estaremos então a ler uma passagem nas Sagradas Escrituras, que é o Salmo 127, no seu versículo número 1. E a palavra de Deus diz assim: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, esta é a base, mas nós temos outros versículos que irão acompanhar a nossa conversa e encontraremos textos no livro de Gênesis, no livro de Efésios. O capítulo número 5 e 6 de Efésios são inteiramente dedicados às relações familiares. No livro de Josué há uma decisão importante: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Em São Mateus 12 há uma relação que o nosso Senhor Jesus estabelece sobre a família. Em São João, a abundância de viver com o nosso Senhor, a vida plena. E em Apocalipse, a reunião das famílias. Então, todos esses textos, para além do texto base, irão debruçar-se sobre aquilo que é a importância da família nesta altura em que o mundo vive a pandemia da Covid-19. Nós iremos seguir um roteiro. O roteiro é o seguinte: uma introdução, falaremos sobre definições, falaremos sobre a história das alianças de Deus com as famílias, falaremos do resgate das famílias que Deus proporcionou e falaremos também sobre o plano da família na visão do Senhor Jesus Cristo e construindo famílias saudáveis, que é efetivamente o nosso tema, e falaremos então de uma família saudável e a nossa conclusão.
Este é o roteiro. Agora, este título, Construindo Famílias, sugere que nós façamos algumas definições, conforme nós vimos no nosso roteiro. Temos aqui palavras muito importantes. Temos aqui a palavra construir, temos a palavra famílias e temos a palavra saudáveis. Estas três palavras grandes irão constituir a nossa discussão sobre a importância da família cristã, a família aos olhos de Deus. Então, construir é o mesmo que erguer, é o mesmo que levantar, é o mesmo que formar, é o mesmo que fabricar. E tudo isso, erguer, levantar, formar, fabricar, exige trabalho e exige também sacrifício. Exige também sacrifício. Então, construir famílias saudáveis. Construir tem a ver com erguer, levantar, formar, fabricar, trabalho. E isso exige trabalho e sacrifício. Construindo famílias saudáveis exige também que façamos a definição daquilo que é a família. Família é o conjunto de pessoas que possuem grau de parentesco e essas pessoas vivem na mesma casa, formando um lar. Podemos encontrar vários tipos de família. A família tradicional, que é constituída por pai, mãe, unidos por laços de matrimônio, ou o que é muito comum entre nós, a união de facto, e essas pessoas podem ter ou não filhos, e também conhecida como família nuclear ou elementar. Por isso, a família é uma instituição e é responsável por promover a educação, o desenvolvimento, os valores morais e também os valores sociais, e é responsável também pela perpetuação das tradições, dos usos e dos costumes. No ambiente familiar deve existir harmonia, afetos, proteção, unidade, confiança, segurança, conforto, apoio na resolução dos conflitos. E aqui, nos dias em que nós estamos a viver, alguns destes valores estão largamente afetados pela pandemia, pelo coronavírus. Estou a falar de afetos. Os afetos estão, até parece que a palavra rima, os afetos estão afetados. Então, os afetos estão afetados. No entanto, os valores como a proteção, a unidade, a confiança e a segurança, eles devem existir. E é na família onde nós encontramos o apoio e o conforto para a resolução dos conflitos. Assim, vamos continuar nas definições. Estamos a olhar para uma figura de uma pessoa que Deus constituiu como o chefe de família e estamos a ver a coadjutora, estamos a ver os descendentes. Esta é a ideia de uma família, construindo famílias saudáveis. Quais são os tipos de família que nós encontramos? Encontramos famílias monoparentais, aquelas constituídas por um só dos progenitores. Pode acontecer situações de morte, abandono, divórcio, fuga à paternidade, ou mesmo nos últimos dias uma decisão. E isso vai certamente
afetar e trazer-nos famílias com chamadas monoparentais. Pois existem aquelas famílias africanas que são as famílias comunitárias, tipicamente africanas, em que um só é o chefe de todo um conjunto de várias famílias e é uma só família vivendo numa comunidade, por isso chamada família comunitária. Temos também, nos últimos dias, e infelizmente, digo infelizmente porque isto não é o que a Bíblia nos ensina, nós cristãos temos uma responsabilidade muito grande para trazermos aquilo que o nosso Deus quer que o mundo siga, saiba, para o seu próprio bem. Temos, infelizmente, as chamadas famílias arco-íris. E essas famílias arco-íris são aquelas que vulgarmente são conhecidas por famílias LTBHG, e são então as famílias formadas por pessoas heterossexuais, por travestis, por bissexuais, por gays e lésbicas. E isto é uma matéria importantíssima para a nossa juventude, que provavelmente poderá constituir o tema de uma outra conversa no futuro próximo. E temos então a família contemporânea, não é? Que muitas vezes inverte os valores, tem como chefe a mãe, e isso é uma grande discussão, porque no princípio não foi assim. Só por razões que nós focamos no início, como nas famílias monoparentais, por morte ou por alguma outra razão justificável, sim. Depois existe, então, em termos sociais, a família real, que é uma família soberana, e depois os católicos, que também são cristãos, usam muito o termo Sagrada Família, referindo-se à família onde o nosso Senhor Jesus Cristo nasceu, a Sagrada Família, que é constituída por José, Maria e Jesus, mas certamente Maria e José tiveram outros filhos, que muitas vezes é ignorado, que são ignorados, esses filhos, pelos nossos irmãos da família católica, pensando que eles só tiveram Jesus, e daí então o termo Sagrada Família, José, Maria e Jesus. Até agora, nós estivemos a andar um pouco por aquilo que é famílias saudáveis, construindo famílias saudáveis. Para os observadores atentos entre a juventude, estarão agora a verificar que falta a palavra saudável, construindo famílias saudáveis. Então, falta a palavra saudável. O que é isto de saudável? É um termo que vem do completo estado de bem-estar físico, psíquico, social, econômico, emocional, mental, ambiental, espiritual e não apenas a ausência de doença. Essa é uma definição que vem da Organização Mundial da Saúde, que define saúde como um completo estado de bem-estar a todos esses níveis. E nos dias de hoje, o coronavírus veio destruir tudo isto, porque ele está a afetar o mundo a todos esses níveis. O nível físico está afetado, o nível psíquico está afetado, o nível social está afetado, o nível econômico está muito afetado, o nível emocional muito afetado, o nível mental afetado, o nível ambiental nem vamos falar, o nível espiritual. Tem aqui coisas que precisamos de rever muito bem, porque trouxe muitas vantagens ao nível da família, para voltar aquilo que Deus inicialmente projetou sobre a família e aquilo que constitui o início da igreja. A igreja iniciou nas casas.
a igreja iniciou na família. E isso, lendo o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo, desde o capítulo número 2, com a descida do Espírito Santo numa casa, e progredindo por todo o livro de Atos, iremos ver como a partir das casas se espalhou a palavra de Deus e foi nas casas onde iniciou a primeira tentação sobre os crentes, foi na casa onde iniciou a organização da igreja, com o aparecimento daqueles problemas com as viúvas gregas, helênicas, e foi na casa onde o apóstolo Paulo foi também comissionado por Deus. Então, falar de família é falar de casa e falar de uma importância muito grande em relação à palavra de Deus, à evolução da igreja e à condição atual de sermos afetados pelo coronavírus, que traz uma vantagem muito grande para as famílias. Tendo dito isto, estaremos então a entrar no capítulo ligado às alianças de Deus com as famílias. Construindo famílias saudáveis é um tema muito importante para esta altura, mas faz-nos voltar no tempo para vermos como a família iniciou. Deus, no tempo da inocência, formou uma família, a família de Adão e Eva. Este casal, que é o projeto inicial de Deus para a família, teve filhos, foi um dos mandatos de Deus. Tiveram Caim, Abel, 7 outros filhos e filhas. É a família original, criada por Deus, com regras de convivência, com harmonia, fartura, saúde e paz. E eles tinham um lugar para morar e tinham uma proteção divina, tinham segurança. Todos estes elementos que entraram na definição de família estão lá no livro de Gênesis, logo no início da Bíblia. O conceito de Deus sobre a família, existia comunhão, e não só comunhão entre eles, como também comunhão com o próprio Deus. Não podemos pensar na construção de uma família sem haver este princípio da comunhão com Deus em primeiro lugar, porque Ele é o arquiteto da família, e depois esta comunhão deve espalhar-se por todos os outros membros da família, conforme a família original. E se este preceito não for cumprido, estaremos a conversar com o apóstolo João, o apóstolo do amor, que disse: tu dizes que amas a Deus, a quem tu não vês, e não amas os teus irmãos, estás numa contradição muito grande. O plano de Deus é este, desde o princípio, em relação à família. Comunhão com Deus em primeiro lugar. E daí vêm depois os grandes benefícios. A procriação, o domínio, a autoridade, a gestão e a administração, numa altura de inocência. Infelizmente, tal como a Covid-19, esta doença causada pelo coronavírus, da família dos vírus que provocam a síndrome respiratória aguda, também nesse plano bonito de Deus, entrou o coronavírus, entrou desde o início o pecado para destruir aquilo que é o plano de Deus em relação à família. Com a entrada do pecado no mundo, o homem ganhou uma outra fase. Já não era a fase da inocência. Passou a ser a fase da consciência, caracterizada pela desobediência à ordem de Deus, que trouxe então a consciência do pecado, o conhecimento do bem e do mal, a vergonha, fugir da presença de Deus. A partir daqui entram vários outros problemas, os homicídios, a inveja, a instabilidade, a competição. E a partir daqui também o homem começa a ver a necessidade de invocar
aquele Deus, o Deus que é transcendente, o Deus que é imanente, que ocupa todas as coisas e também está em todo o lugar. Claro que o remédio não podia vir do homem. O remédio tinha que vir do próprio Deus. A restauração, aquele animal no meio do jardim que foi sacrificado pelo próprio Deus para poder então trazer novamente o homem à sua comunhão, vestindo-o morte de um animal inocente para o conhecimento, para o restabelecimento daquela comunhão que se perdeu com a entrada do pecado no mundo. Aqui podemos olhar para os nossos dias e vermos a grande necessidade de nós voltarmos para o nosso Deus, para as nossas famílias voltarem para o nosso Deus, voltarem-se para o nosso Deus. Este coronavírus é mais uma oportunidade para as famílias do que realmente ser olhado também, visto naquelas questões negativas que está a trazer, mas para as famílias provavelmente seja outra vez o ponto zero para o reinício daquilo que é o projeto de Deus para as famílias. Então, construindo famílias saudáveis, começa a continuar o seu caminho olhando para aquelas alianças, a aliança com a família de Adão e Eva depois da entrada do pecado no mundo, a aliança com a família de Noé e sua mulher durante o dilúvio, para que eles pudessem ser salvos e perpetuar a raça humana. É sempre família no centro da vontade de Deus e no grande ensinamento para a transmissão e continuação do plano de salvação de Deus. A aliança com a família de Abraão e Sara para a formação da nação, a nação de Israel, a nação que é o relógio de Deus. A aliança da família de Moisés e Zípora para libertar o seu povo do castigo de Faraó. A aliança com a família de Davi e Batseba. A partir daqui, as famílias, infelizmente, tiveram que ser novamente espalhados. Todo este trajeto das alianças da família com Deus, de Deus com as famílias, estão a trazer-nos para a família da nova aliança. Várias alianças, a aliança da família de Adão e Eva, a aliança da família de Noé e sua mulher, a aliança da família de Abraão e Sara, a aliança da família de Moisés e Zípora, de Betseba, tudo isto estava a caminhar para trazer a nova aliança. A nova aliança é formada pela multiforme graça de Deus para restaurar todas as famílias que se haviam perdidos. E a futura aliança de Deus será então a formação de uma família universal, onde toda tribo, todo o povo, toda língua, toda nação estará ali diante do nosso Deus. Construindo famílias saudáveis tem a ver com o resgate das famílias. Todas as famílias enumeradas falharam em sua desobediência aos mandamentos de Deus, porque tinham em si a semente do pecado. Deus nunca falhou com a sua parte da aliança, porque Deus é santo, nele não há pecado, ele é fiel, ele é poderoso, ele é omnisciente e só Deus pode edificar a casa destruída. Lemos isso muitíssimo bem no início da nossa conversa com a juventude. A Bíblia diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Só Deus pode edificar a casa destruída. E aqui está a grande especialidade de Deus, porque para os jovens que constituíram famílias,
para os jovens que pretendem constituir famílias, se em algum momento entrarem na linha das famílias que nós citamos atrás e todas falharam, Deus é o único capaz de reconstruir. Nós falamos de construir, erguer, levantar, que dá muito trabalho. E se por qualquer razão houver destruição, só Deus é capaz de reerguer, de tornar a levantar. Que o Senhor nos possa abençoar com estes pensamentos, este plano de Deus em relação à família. No livro de Mateus, que também mencionamos no capítulo número 12, do versículo 46 ao versículo 50, o Senhor Jesus, numa conversa, dizia assim: Eis minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. O que é a vontade de Deus, então? Reconhecer que sou pecador e não me posso salvar a mim mesmo, confessar o meu pecado e abandoná-lo, crer no sacrifício de Jesus e seguir a sua vida santa, tornar-me seu discípulo, ser batizado e servir a Deus a partir desse momento. Porque a Bíblia diz: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, conforme João capítulo 1, versículo número 12. Então, construir famílias saudáveis só é possível se nós formos restaurados antes de entrarmos na construção da família. E aí nós perceberemos, a partir do livro de Efésios, capítulos 5 e 6, os deveres da família de acordo com a vontade de Deus. Pai e mãe não devem provocar os filhos à ira, mas criá-los na disciplina. Esta é uma família saudável. Aqueles que são renovados, aqueles que são da família de Deus, aqueles que fazem a vontade de Deus, recebem todas aquelas bênçãos de Gênesis nos primeiros capítulos de 1 até 2 e passam a ser então os melhores pais deste mundo, porque têm um manual para seguir: não provocar os filhos à ira, mas criá-los na disciplina. E o esposo? O esposo, conforme Efésios 5, 25, amar a esposa. As esposas, conforme 5, 22, submissão. Têm que estar alinhadas na mesma missão que Deus deu ao esposo, como coadjutora idônea, que percebe aquilo que são os planos de Deus para a família e juntos poderem então trabalhar para a construção de uma família saudável. E os filhos, honrar pai e mãe. E os empregados, obediência. E os patrões, não ameaçar. Isto é que são os princípios de uma família saudável, de acordo com a vontade de Deus. E isso é melhor praticado ainda nestes dias de confinamento, onde nós podemos estar cada vez mais juntinhos e a perceber aquilo que cada um de nós deve fazer e tem como responsabilidade. E aí nós entramos então nos requisitos das famílias saudáveis. Não existem famílias saudáveis sem a presença de Jesus Cristo no coração dos membros. Não existem famílias saudáveis sem a presença do amor de Deus, sem o perdão e sem humildade. Não pode haver famílias saudáveis. Não existem famílias saudáveis sem a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo produz o seguinte fruto, que é o amor. Com o amor vem a alegria, a paz, a bondade, a benignidade, a longanimidade, a mansidão e a temperança. Meus irmãos, jovens,
da IEA Jovens Cristãos. Estes são os requisitos para a formação de uma família saudável. E hoje, nós, confinados, poderemos então testar todas estas qualidades que o Senhor é capaz de imprimir em nós. E está-nos a dar muito tempo para nos testar e vermos até onde nós realmente nos rendemos a Ele, e esta é uma oportunidade muito grande. E notem que em João 14:18 ele disse: não vos deixarei órfãos, não vos deixarei sem ajuda. O Espírito Santo estará pronto para ajudar cada um de nós nas falhas que vão sendo detectadas nesta altura em que nós estamos expostos um ao outro diante dos filhos, e à medida que o confinamento foi sendo aberto aos poucos e poucos, também diante dos empregados e as nossas posições como patrões, alguns de nós que têm essa possibilidade. Então, existem alguns contrastes também na edificação da família. O Senhor Jesus disse assim: vinde para que tenham vida e vida em abundância. Todo aquele que vem ao Senhor Jesus, ele tem uma vida em abundância, construída exatamente nos princípios que nós vimos atrás. A alegria, a paz, a bondade, a mansidão, a temperança, são qualidades que podem ser encontradas em pessoas que não têm muito dinheiro, ou que tenham também muito dinheiro, ou pessoas que estão na média. Por quê? Porque percebem que o princípio da vivência cristã vem de uma comunhão permanente com Deus, e a nossa comunhão permanente com Deus permite dizer-nos: Senhor, não me des de mais para que eu venha blasfemar o teu santo nome, e também não me des de menos para que eu venha roubar, mas dá-me o suficiente para que eu possa viver. E Deus não pode passar por cima dessa sua palavra. Ele vai sim dar uma vida em abundância, e é uma vida construída na base cristã. Jesus é o construtor das famílias saudáveis. Mas em contraste, como dizíamos, vem o ladrão. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. O diabo vem para destruir, vem para desconstruir, vem para derribar, vem para deformar uma família saudável que é construída pelo nosso Deus. Então, as estratégias do diabo são para derribar as famílias, e por isso ele traz então aspectos como os seguintes. Primeiro, negligência dos aspectos espirituais. Em segundo lugar, falhas na comunicação entre os membros. Em terceiro lugar, conflitos, filhos contra pais, pais contra filhos, irmãos contra irmãos. E ele traz um quarto aspecto, que é a negligência, o deixa andar, a indisciplina. E hoje é muito comum ouvirmos falar dos direitos. As pessoas, cada um reivindica os seus direitos. Agora imaginem, o pai reivindica os seus direitos, a filha reivindica os seus direitos, a esposa reivindica os seus direitos, o patrão, se ele é patrão, reivindica os seus direitos, se tiver empregados, reivindica os seus direitos. Onde é que nós estaremos a ir? Essa negligência e a falta de disciplina e a falta de aplicação dos princípios que nós vimos atrás em Efésios 5 e 6 conduzem a esta negligência, a este deixa andar. Tem que haver disciplina. E quando há negligência, isso vem do diabo para derribar as famílias. Vem o ciúme, número 5. O 6, a instabilidade financeira, muitas vezes. E depois o egoísmo. A partir daqui, começam a trazer muitos outros problemas que o inimigo traz como consequência. Os roubos, os assassinatos, a mentira, o estupro, o alcoolismo, as drogas, que com isso vem também doenças, a prostituição, gravidez indesejada, abortos, depressão, ansiedade, baixa estima, pedofilia. Tudo isto entra nas estratégias do diabo para derribar as famílias. Jovens da IEA representando a juventude da Igreja de Cristo. Família saudável é aquela que se dedica à leitura da Palavra de Deus,
A Bíblia diz: lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra, ó Senhor. Estamos a terminar e estaremos então a falar um pouco sobre o que é uma família saudável. Família saudável é aquela que se dedica à leitura da palavra de Deus. Família saudável é aquela que se dedica à oração. E hoje, pela graça de Deus, nós temos muito tempo para nos dedicarmos à leitura da palavra de Deus. Dizia eu que devemos explorar as vantagens que o coronavírus trouxe para a sociedade, para a espiritualidade. Uma família saudável é aquela que obedece à palavra de Deus. Após a leitura da palavra de Deus, após a oração, pedindo a ajuda do Espírito Santo, nós devemos obedecer à palavra de Deus. Estes dias em família, nós temos estado a acompanhar a vida do apóstolo Paulo e todo o trabalho de dedicação à igreja de Cristo após a sua conversão. E nós vemos este homem a dar exemplos de obediência sem par. E a dizer, inclusive, que o melhor seria eu estar já com o meu Senhor, mas por amor a vós, eu subjugo o meu corpo, entrego-o ao castigo máximo. Também tenho desejos e vontades como qualquer um de vós, mas por amor a vocês, eu tenho que ser exemplo. E a obediência à palavra de Deus é exatamente essa: fazer com que o eu desapareça e me entregue completamente àquele que é o dono da minha vida. A vida já não é minha. Uma família saudável frequenta os cultos na igreja. Hoje, pela graça de Deus, a partir do dia 24, se não houver uma alteração do estado de calamidade, já poderemos iniciar a frequência dos cultos da igreja. Então, com a alteração da situação, a leitura da palavra de Deus, a dedicação à oração e a obediência são os princípios, porque quer estejamos nos cultos da igreja, quer não, isto continua a ser o norte da nossa vida. Uma família saudável testemunha através da sua vida e do evangelismo. O Pedro Gil responde e diz que eu vou já. Diz que eu estou numa atividade e depois ligo para ele. Construindo família, recebi uma chamada do serviço e a minha esposa vai atender essa chamada do serviço enquanto nós concluímos a nossa lição. A nossa lição tem como conclusão: tu e eu somos descendência de Adão, nascidos em pecado. Deus quer fazer de nós seus Noés para anunciarmos a palavra. Deus quer fazer de nós seu Abraão, seus Abraãos, para sermos amigos íntimos dele. Deus quer fazer de nós seus Moisés, para libertar os povos da escravidão. Deus quer fazer de nós seus Davi, para sermos homens conforme o coração de Deus, sermos sinceros e honestos. E como é que isso pode ser possível? Amados jovens da comunidade dos irmãos, representando a juventude cristã, através da fé, no novo Adão, sem pecado, na nova aliança, e ele incorpora-nos na nova família, vivendo em harmonia com os membros hoje e para a eternidade. Que Deus possa abençoar esta comunicação. Vão agora 40 minutos desde que nós começamos a conversar sobre construindo famílias saudáveis e em termos técnicos, certamente haverá aqui algumas coisas a serem vistas pelo nosso irmão que é o responsável pela técnica, o nosso irmão Guilherme, e estaremos então a trabalhar juntos naquilo que foi esta comunicação.
Eu não pude ver, conforme me foi dito, as perguntas a circularem ao longo desta transmissão e por isso acho que esta comunicação que foi em direto eh, estará então a ser uma bênção para a Igreja de Cristo e estaremos a ouvir depois aquilo que acontecer para podermos então interagir. Minha esposa esteve aqui ao lado a acompanhar tudo e disse-me que não houve perguntas, houve apenas comentários daqueles que nos seguiram. Ela está bem aqui, bem próximo, por favor. Só aqui dizer o adeus à nossa amada juventude e dizer muito obrigado por esta pequena família que nós somos e que Deus nos tem acompanhado, ajudado e abençoado muito. E muito obrigado pela oportunidade de servir a Igreja de Cristo e a juventude da IEA, representando a juventude da Igreja de Cristo. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe a todos.